Infelizmente não pude estar fazendo a live devido às questões médicas, tá bom? Mas vamos seguir o resumaço dessa era da filosofia moderna, ou algumas vezes citada como pós-socrática, né? Por quê? Porque veio depois de Sócrates. Citei alguns filósofos para vocês, lembrando que o trabalho é independente, é cada um por si. Não passei tão longo porque eu vi que ficou pesado mesmo para muitos devido às outras disciplinas. Então vamos fazer 1000 palavras, não é muita coisa, é cerca de uma página mais ou menos no Word. Mas quando tem as palavras assim, use o contador, use os projetos, use as coisas, use tudo. A filosofia moderna, ela é presente até hoje, tá, gente? Não vamos colocar aí que ela acabou. Hoje em dia ela não é tão utilizada, realmente, porque as pessoas não estão valorizando mais tanto, achando que filosofia é um conhecimento fútil. Eu sempre realço aos meus alunos, será que é tão fútil assim mesmo? Eu citei alguns links para vocês, justamente para verem que são pessoas que estão atuando, que estão vendo, que estão questionando questões aonde está. Porque se nós não questionarmos, não haveria pesquisas, tá bom? Então a gente sabe que teve aquela diferenciação, né? Famosa, de filosofar na fé, e principalmente na Idade Média. Foi aonde mexeu muito com a filosofia, porque de repente foi uma época que a gente meio que apedrejou a filosofia. A gente parou, infelizmente perdemos muitos registros, infelizmente tivemos muitas destruições, coisas foram queimadas, e hoje em dia a gente está lutando até hoje para ver se encontramos mais e mais pontos históricos. Tivemos a era pré-agostina, né, que foi a primeira fase no século II, que era compreender o porquê. Tivemos a segunda fase no século III, que é a escola de Alexandre, e o século IV, deixando a filosofia em segundo plano. Sim, realmente, século IV, tá? Caiu na questão, quando a filosofia foi deixada em segundo plano? Lembrem, século IV, depois de Cristo. Gente, por isso que eu coloquei naquela primeira prova lá atrás, lembra? Temos 2 séculos 4, antes de Cristo e depois de Cristo. O que você vai diferenciar? Se foi a era pré-agostina ou foi a era pré-socrática. Entenderam? Então, isso cai muito em provas. Enem, principalmente, adora fazer isso. A era da filosofia moderna é onde mais pede aplicação, é onde mais faz pegadinha. Tem poucas questões, mas é aquelas poucas questões que eliminam as pessoas de suas oportunidades. Eu sempre gosto de estar passando umas colinhas e eu sempre indico, copiem. Eu coloco em vídeo para copiar, para conseguir anotar, tá? A gente conhece hoje Agostinho, que foi uma pessoa importante, como Santo Agostinho, né? Tivemos essa nomenclatura dada a ele, com seus combates, e ter sido uma pessoa de grande importância, que teve 400 sermões e 217 cartas. Então ele não é somente para o lado religioso, não. Ele foi uma pessoa que contribuiu bastante. Quem pertence a essas culturas sabe muito bem, melhor ainda. Só que, como eu falo, gente, quando você for fazer uma prova, a cultura a gente coloca de lado, tá bom? A gente não vê o nosso ponto de vista, a gente vê o ponto que está nos registros. Até porque se eu fosse ver lá do ponto de vista, imagina, né? Eu iria totalmente para a Ásia. Nada disso seria certo para mim. Eu já teria me lascado totalmente. A razão e fé, né? Como já foi colocado. Depois tivemos a era Spinoza, que é a filosofia da liberdade, seguiu com isso. Temos até hoje essa tese, né, colocada como uma filosofia moderna. O fato de você pensar, logo que você existe. Se você existe, você pensa. Então, assim, muitas vezes era colocada aquele
ficou empalhado, a gente pode até dizer, que você não tinha necessidade de pensar, de refletir. Você nasceu numa coisa, você foi criado numa família, para que pensar, para que refletir? Alguns nomes importantes também que tivemos foram John Lake, George Beckley, David Hume. Alguns nomes eu pedi para vocês pesquisarem e espero que me dê essa tarefa, tá? Não é para mim, é para vocês mesmos. Então, quando vocês colocam em plataformas, vocês não estão entregando somente para mim, vocês estão entregando conhecimentos aos seus colegas. Vocês estão contribuindo um com o outro, tá bom? A gente teve a época panteísta, que a gente vai falar tudo isso detalhadamente nos próximos capítulos, tá? Que é a ética demonstrada da natureza geométrica, onde tudo é feito geometricamente. Temos questões geométricas até mesmo no nosso corpo, por isso que tem aquela famosa imagem do homem com os braços abertos, as pernas abertas e a geometria ao seu redor, que é a primeira década de Deus e a segunda, primeira década de Deus, segunda dos espíritos humanos. Quem assistiu o vídeo que eu mandei vai entender melhor. São 10, 12 minutos bem resumidos para pegar e memorizar. Thomas Hobbes teve grande influência sobre a igreja e o Estado, que muitas vezes era colocado separado, então começou a ter que se juntar. E tá calor, tá esse cenário assim, home, casa mesmo, por questões de saúde, tá bom? Mas a gente vai procurando ministrar aí e deixar esse conhecimento para vocês. Então, por favor, absorvam. É isso que eu peço. O iluminismo, como conhecemos, é o século das luzes. Então, pensou iluminismo, pensou luzes. Iluminismo, ismo, é aquilo que tem constante fluir. Ilume, luzes. Então, lembrem quando o iluminismo chegar, muitas vezes eu sei que tem culturas que colocam como algo ruim. É o século das luzes, é quando o ser humano voltou a ver, né? Ele foi no século XVIII, tá bom? Começou, que ele começou a ver um militante otimismo humano. Até antes, o ser humano era simplesmente uma coisa pacata, uma coisa qualquer, uma coisa sem sentido. Foi quando começamos a ter sentido as vidas. Por quê? Quem é você? Para que você sabe? Vocês lembram que a gente pegou e começou a questionar isso na era socrática? Que é o núcleo da filosofia? Só que a gente apedrejou, a gente escondeu e colocou aquilo lá atrás. Décadas depois, séculos depois, a gente teve que escavar e pegar de novo. Entendam isso. Então, assim, tá na era socrática, só que a gente também, hoje em dia, também ainda temos muitas coisas que nós escondemos. Nós deixamos arquivadas. Por isso que hoje em dia temos tanto requerer de redação discursiva, redação dissertativa, para fazerem pensarmos, tá bom? Não é somente para ser chato, não é somente para sobrecarregar, é porque ajuda e agrega às nossas vidas. Aí vocês perguntam bem assim, nossa, mas é filosofia, o que que isso influenciou? Eu sempre gosto de colocar uma cola até mesmo nos meus cadernos. Por quê? Você começou a questionar o sentido da vida. Olha só as importâncias. Na Inglaterra e na França, que deixou a hierarquia. A gente tem o rei, a rainha, temos, mas deixou a hierarquia por quê? O rei não era mais o centro do universo. Chega disso. Eu sou o centro. Eu sou eu. Né? Eu, tudo, as coisas têm que girar em torno de mim. Onde o ser humano volta a ser o centro do universo. Não é mais o rei, não é mais a rainha, não é mais aquilo. Mesmo que ele tenha uma determinada cultura, o homem está mais próximo de Deus. Quem já viu aquela foto que eu coloquei no grupo, de que o homem está com os dedos próximo a Deus? Ou seja, que nós temos conexão a algo divino, independente da cultura. Então, por ter essa conexão com algo divino, a gente não precisa daquele rei, daquela rainha. Nós mesmos é quem vamos atrás. Se não vamos atrás, logo não temos. Deu para compreender? Isso influenciou? Influenciou porque o ser humano começou a pensar por si. O que eu preciso?
o que que nós precisamos, o que que precisamos facilitar. Não tínhamos locomoções, começamos a ter locomoções, né? Ferrovias, começamos a ter desenvolvimentos aeroviários, mais tardar, de aviação, começamos a ter desenvolvimento de carros, até mesmo as carroças, né, que era uma coisa somente da realeza, somente a realeza, imagina gente, somente a realeza tendo, começou a se tornar uma coisa mais popular. Hoje é uma coisa que a gente fala, se a gente vê alguém de carroça, meu Deus. Mas naquelas épocas era um grande desenvolvimento. A gente tinha desenvolvido a roda, a gente teve cientistas que se desenvolveram da era socrática, mas não podíamos usufruir. Isso também começou a ser importante para a igualdade. Muitos reis e rainhas, até hoje que existem, têm aquela monarquia, ele pode, a opinião dele é sagrada, isso, por conta que, senão, vai perder tudo. Aí eu pergunto para vocês, será que a gente não tem isso ainda? Será que nosso estado, nosso município, ainda dá tudo que tem? Será que ainda não, o que você come, você bebe, você convive a mesma condição financeira e estrutura que o seu governador vive? Que o seu presidente vive? A casa é a mesma? As condições são as mesmas? Independente do partido. Será que ainda é a mesma? Provavelmente, bem difícil de ser que sim. A gente vê uma grande diferença. A gente sai da monarquia imperial, que era uma pessoa abençoada por Deus, mas ainda temos coisas a desenvolver. Lembrem que vai ser realçado em história para vocês. O legado iluminismo é importante para diversas matérias. É sagrado. Alguns viram no ensino fundamental, vão ver no ensino médio, vão ver no resto da vida de vocês. E é parte de nós, tá? Que é o legado contra a burguesia. Iluminismo é surgir a luz na cabeça. Gente, a burguesia está abusando, a burguesia está fazendo. Vamos lutar contra isso. É quando o ser humano voltou a se questionar, a pensar por si mesmo. E ainda temos situações hoje. Eu convido vocês a refletirem. Qual a pessoa de maior aquisição na localidade de vocês? Essa maior aquisição chega a pelo menos 1% da sociedade? Onde chegar me fala que eu vou aí, tá? Immanuel Kant, ou Immanuel Kant, colocando em português, foi um grande idealista alemão, tá? Cai essas coisas em provas. Temos o filósofo Colin Berg, que trabalhou com Immanuel Kant. Russell influenciou ele por causa que ambos desconfiavam da razão. Sua crítica de razão saiu em 1781. Então, assim, muitas vezes quando se pergunta de Immanuel Kant, às vezes quem trabalhou com ele? Quem está ligado a ele? É a desconfiança da razão. Temos dogmatismo e ceticismo. Lembra que eu falei que isso sairia mais que na questão contemporânea? Não é que ela não existiu no passado, mas no passado ela foi uma coisa que ficou de lado. Entendam isso. Porque muitas questões de provas falam qual que é a época que ela saiu. Aí vai lá e coloca bem assim para você, na era socrática. Aí muitos colocam, tá, pronto, perdeu o ponto. Não era a era socrática, não era da filosofia moderna. Porque foi onde ela enraizou, ela prosperou. O dogmatismo, o ceticismo, era a angústia do seu tempo, é a ciência do conhecimento. É o que posso ser eu, tá? Você, nós. O que posso ser? O que devo fazer? O que eu posso esperar? O que é o ser humano? As pessoas começaram a perguntar para si. Elas não perguntaram mais para o rei, elas não perguntaram mais para algo religioso extremo, elas não perguntavam mais para os grandes intelectos que estavam ali em cima, não, elas começaram a perguntar para si. E Immanuel Kant faz parte disso.
Manuel Kant fez parte de fazer as pessoas começarem a questionar por si. E graças a isso a gente tem um país democrático, porque senão não sairíamos disso. Acreditem ou não, nosso país é um exemplo de constituição, graças a essas teses e diversas outras. Aí já é estudo político, tá? Vocês vão passar por isso. Calma. Outro filósofo que eu passei para vocês que também cai bastante, espero que tenham visto nos outros vídeos. Vamos lá, eu gosto sempre de realçar os tópicos, porque com os tópicos que a gente grava, quem puder escrever, quem tiver que escrever, pegue um livro e escreva. Eu sempre coloco assim, a razão do tribunal. O tribunal ele julga pela razão, pelo que está ali, não é pelo que convence, não é pelo que ele acha. Muitas vezes a gente acha, a gente vê, mas são os fatos que está ali. Às vezes a gente até nem concorda e dá uns surtos ali com as reportagens que saem. Quem é esse? David Hume. Também passei dever para isso. Que é defronta a crítica da razão. Por que isso está certo? Aonde isso está certo? Pela quantidade, pela qualidade, e pela relação e pela modalidade. É uma coisa bem grande, então a gente vai ver mais detalhado. Porque se eu for falar aqui, já vai virar meia hora só de David Hume. Então por isso que eu pedi. Tá? Mas esses são os principais tópicos dele. Vamos dar uma realçada aqui na questão de Kant, a formulação de Kant. Não é Clark Kent, mas Kant, filósofo. Tá? Ele principalmente teve a influência na lei universal, agir apenas com o que desejar. Felizmente não é assim que acontece hoje em dia, nem tudo. A lei da natureza, a fórmula em si mesmo e a fórmula da autonomia, também a fórmula do reino dos fins, que é tu sejas através de suas máximas. É como eu tinha falado, o ser humano começou a agir para si, consigo, refletir e pensar consigo. Eu peço desculpas às oscilações de luzes, porque está passando algumas coisas que acabam até atrapalhando, tá bom? Mas eu espero que o áudio fique nítido, espero que tenham compreensão. E ó, tá? Eu acho que é até importante de vez em quando a gente realçar também Schopenhauer. É um nome, né, forte devido à fonética alemã. Todos vão estudar sobre ele. Primeiro, porque ele está no meio da educação. Segundo, faz parte algumas vezes do ensino médio e deve ser ensinado. Terceiro, quem for fazer faculdade vai ter que estudar sobre ele. Por quê? Ele tem críticas e questionamentos que até hoje conseguimos praticar. Para que corremos tanto? O que é o sucesso? O que é a felicidade? A vontade positiva e a vontade do poder de domínio. É uma questão que eu deixo a vocês refletirem. Até mesmo para esse curso. Para que vocês estão correndo atrás? Vocês estão correndo atrás de quê? O que seria o sucesso? Isso seria felicidade? Se não, o que é a felicidade para você? E o que seria o lado positivo, mas também o negativo? Você está disposto a isso? Quem acompanhou o segundo vídeo que eu coloquei, viu que é um filósofo que debate, hoje em dia, formado na filosofia, e um grande pesquisador nosso do Brasil, que ele vê sobre o materialismo e o existencialismo. Porque muitas vezes a gente mistura essa questão. O materialismo faz com que você dependa dele para a existência. O existencialismo é você ser você e apenas o material ser um complemento. Então eu te pergunto, onde você se encontra hoje? Quer deixar seus comentários? Deixa ali no YouTube, deixa ali essas respostas, se puder compartilhar conosco no Google Sala de Aula, tá bom? Esse vídeo fica disponível a comentários tanto em um lado quanto em outro. Então chegamos aos dias de hoje.
Eu te pergunto, o que você é hoje? Com todas essas questões. Vocês acham mesmo que tudo mudou? Será que a gente não poderia ter pego algumas coisas ainda? A gente não poderia pegar mais da era socrática? A gente mudou a cultura, a gente tem evoluções tecnológicas, a gente teve desenvolvimentos, apesar que até comprovar alguns estudos, principalmente no meio científico, foram muitos anos, muitas pesquisas. E o lado existencial? E o lado do bem-estar? Eu sei que muitas pessoas têm passado por problemas que esse bem-estar não está tão presente. Mas por quê? É onde a pergunta que eu deixo com vocês. Fechamos aqui a filosofia moderna. Ela questiona muito isso, a existência, o sentido, a vida. Ela tem grandes contribuições científicas. Ela cai muito e confunde muito essas eras das pessoas. Tá bom, gente? Vamos lembrar que aqui é tudo depois de Cristo e não antes de Cristo. Deixo a cola. Eu espero que tenha redações. Coloquei na plataforma. Me manda na plataforma. Não pode mandar na plataforma. Manda em algum meio digital. Manda um sinal de fogueira, de fumaça. Mostra, gente, que você está interessado. Não quero deixar tudo para a última hora, porque assim vocês se prejudicam e eu me prejudico. Vamos fazer aos poucos? Obrigado.